Eu também sou professora do curso de Museologia da UNB. Eu trouxe para vocês aqui uma experiência, na verdade, um relato de uma experiência que foi da inauguração do ponto de memória da estrutural. Mas o mote dessa apresentação, por uma felicidade eu fiquei para falar por último, né? O mote dessa apresentação, na verdade, é trazer uma reflexão sobre os procedimentos e técnicas da museologia aplicados nessa nova realidade, que é a museologia social, né? Porque existem aí milhares de experiências ligadas à museologia social no país inteiro. Entretanto, eu acho que está faltando um momento, como o professor Mário falou, e tanto a Cláudia Rose quanto o Sidney falaram na mesa de abertura de manhã, há uma dicotomia entre academicismo e entre teoria do que é sociomuseologia, do que é museologia social e as práticas adotadas nesses territórios, nessas comunidades e nessas experiências de museologia social. E nessa experiência especificamente da estrutural, isso ficou muito claro, né, que as nossas técnicas, né, aprendidas academicamente, não se aplicam à realidade das experiências de museologia social. E, por outro lado, a gente percebeu, eu percebi, e outras pessoas também perceberam nessa experiência, que as próprias comunidades também têm dificuldade de encontrar o seu próprio modo de fazer. Isso também o Sidney acabou deixando claro, né? O modo MUF de fazer museologia. Que bom que vocês encontraram um método, mas há uma dificuldade muito grande de se adotar outros métodos que não os academicistas, né? E os que a gente aprende nas universidades. E aí surge um receio da gente acabar reproduzindo modelos que são dos museus clássicos, né? Reproduzir nas oportunidades que a gente tem de experimentar museologia social e reproduzir modelos clássicos. Então, a reflexão que eu trago é essa. Eu vou fazer uma apresentação, na verdade, vou tentar abrir mão da apresentação, porque esses 10 minutos estão me oprimindo muito, né? Eu vou passar correndo e vou tentar simplesmente deixar essa reflexão, essa discussão dos procedimentos e técnicas. Só para ilustrar, estrutural é uma comunidade, né, uma cidade. Eles não se chamam comunidade, eles não se veem como comunidade, eles se chamam, inclusive, território, porque eles acham que a palavra comunidade não se aplica à realidade deles, né? Eles são um território de pessoas que passam por ali e nem sempre têm relações e raízes com a localidade. E ela se desenvolveu tão em 60, né, no surgimento da cidade de Brasília. Entretanto, até os dias de hoje, eles enfrentam dificuldades de serem reconhecidos como pessoas daquele espaço, né, moradores legítimos daquele território. E é uma área nobre, né, da cidade, fica muito próxima ao Plano Piloto, à Praça dos Três Poderes, muito próximo ao Parque Nacional de Brasília e muito próximo também a uma área de aterro sanitário, né? As margens do lixão. Inclusive, a cidade se desenvolveu porque os primeiros moradores viviam do trabalho mesmo no lixo. O programa Pontos de Memória, só para ilustrar quem não tem proximidade, é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus e incentiva e apoia as práticas de museologia social em comunidades formadas por grupos que historicamente tiveram seus direitos de registro de memória negados, né? E mesmo quando esses direitos são supostamente cedidos, há sempre uma imposição de um discurso que vai ser sempre hegemônico na formação dessas identidades. E aí eu trago para discussão a ideia de metacuradoria, que é o que a gente vai tentar entrar na expografia, né? Então, o que eu estou propondo aqui é um pensamento sobre essa ideia de metacuradoria, porque a exposição foi desenvolvida por um grupo muito heterogêneo, né, digamos assim. Então, tinham ali envolvidos técnicos do Instituto Brasileiro de Museus, museólogos, historiadores, sociólogos, alguns presentes aqui, o Mário Chagas, a Inês, que está aí, a Mirella, a Sara, são pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, mas também tinham ali muitos moradores da própria comunidade e alguns professores de universidades, da UNB, da Universidade Católica. Então, era um grupo grande, né? E isso fez com que a gente experimentasse essa prática de metacuradoria, que é um termo que eu estou trazendo para o campo da museologia social, mas é uma ideia que surgiu e está sendo muito estudada no campo das artes, né? Que é exatamente... Vamos passando, porque senão não vai ter fim. Eu trouxe aqui uma discussão sobre curadoria que eu vou passar por cima também,
que é uma discussão com base na obra do Teixeira Coelho, sobre a origem do termo, né, e de como o curador sempre foi visto como um grande gênio que intelectualmente produz uma grande obra, né, e sai da cabeça dele. E, na verdade, a ideia de metacuradoria desconstrói essa imagem de uma ideia de uma genialidade saída de uma única cabeça, né? E a exposição da estrutural, inclusive o Mário estava presente em tantas discussões sobre essa ideia, né? A gente teve intencionalmente o desejo de desconstruir essa individualidade, né? Dessa genialidade do curador, do intelectual que pensa uma exposição. E então, trazendo para o campo da museologia e para o que a gente tentou aplicar no estrutural, a metacuradoria pode ser vista nesses novos paradigmas como uma tendência mais participativa, uma construção de pensamento que é processual, não é genial, e a autoria sempre muito coletiva. Assim, não dá para passar por cima da ideia de que o Instituto de Estudos Avançados da USP hoje é quem tem se dedicado ao estudo dessa, não é um conceito ainda, mas essa ideia de metacuradoria, né? Mas sempre aplicado no campo das artes plásticas, né? Das artes contemporâneas. E eu na verdade sou uma grande lutadora, o Mário sabe disso, de trazer algumas dessas discussões das artes contemporâneas, até porque eles são vanguardistas, eles estão trabalhando no campo da efemeridade e das ideias do conceitos muito antes que nós, museólogos, e eu acho que é um bom caminho para a gente desacralizar o objeto, né? Está na hora da museologia desacralizar o objeto, e acho que precisa haver uma aproximação com essas ideias mais de vanguarda e que está bem mais avançado conceitualmente nas artes plásticas. Então, aqui eu trouxe o conceito geral da exposição. A exposição foi pensada como movimentos da estrutural em sua totalidade. Foram inúmeras discussões, nada disso surgiu rapidamente, né? Eu não me lembro, não tenho ideia, mas talvez um ano de reuniões e de idas à estrutural, né? Com várias oficinas sobre temas que ajudariam na construção da exposição, mas foi um processo de mais ou menos um ano, eu acho, né? E esse processo foi muito rico, porque a gente conseguiu discutir, todo mundo junto, técnicos, moradores da comunidade, professores, discutir a exposição na sua totalidade, né, como se fosse uma macro-curadoria, inclusive definindo os referenciais, os símbolos, como tanto se falou hoje, né, os símbolos que representavam aquela comunidade. E, nossa, já recebi o papelzinho. Esses símbolos da comunidade, e uma vez definidos, a gente sabia que tinha material, né, de produção, de pensamento e de ideias para desenvolver várias exposições, não uma só, né? E claro, sempre com a dificuldade de espaço, que a casa era bem pequena, e dificuldade também financeira, a gente acabou tendo que fazer um recorte, né? E o recorte dessa macro-curadoria foi optar pelo tema luta, resistência e conquista. Mas, assim, nós fizemos esse recorte, mas sem perder de vista a totalidade da discussão. Então, usamos os referenciais identificados anteriormente como ponto de partida para a construção do discurso, porém com um discurso mais sintético, mais compacto. E aí entra o cientificismo, né? Trabalhamos, não intencionalmente naquele momento, mas partimos da análise para a síntese, né? E é essa análise é esse cientificismo que agora é preciso ser estudado. Aqui tem algumas reuniões, as reuniões preparatórias, umas imagens das reuniões preparatórias para a realização da exposição. Foram inúmeras reuniões, todas não vou narrar, porque vai ser difícil narrar os detalhes do processo, mas todas com muita tensão, todas com muitos conflitos de ideias, conflitos de tudo isso que vocês que atuam em museologia social sabem. Então as tensões estavam ali, as diferenças de pensamento, brigas, né, de não concordo assim, enfim, mas aconteceu. E aqui, além das reuniões, a gente ficava observando também a cidade, o cotidiano, as crianças na rua, a seleção dos suportes expográficos, né, e a maioria das coisas foram definidas pela própria comunidade, e eles consideraram importante trazer essa realidade, né, que é uma realidade deles de morar muito próximo ao lixão, mas fazer disso um ganho
e trabalhar com a ideia de reciclagem. Então, todos os suportes expográficos foram selecionados do lixo e trazidos para saber o que poderia ser aproveitado como suporte na exposição. A gente não quer ser visto como pessoas sujas, igual o lixo. A gente quer ser visto e quer ser representado igual as pessoas, o Museu Histórico Nacional. A gente não quer ser diferente. Por que a gente vai continuar sendo diferente? A fala me tocou muito, e aí eu comecei a me deter mais a esse conflito que há entre as técnicas e assim, até que ponto a comunidade quer realmente experimentar coisas diferentes ou não. Ela vai se sentir mais excluída com aquelas experimentações tão diferenciadas, e até que ponto a comunidade não prefere também se aproximar a esse universo dos museus clássicos, né? Se incluir se aproximando. Então isso ficou meio que girando na minha cabeça, e assim, até hoje eu não tenho uma resposta, mas é uma discussão que eu acho que está na hora da gente ter, né? Que tipo de técnica, que tipo de procedimentos, que tipo de representação é a mais adequada para esses pontos? Ou será que seria mais indicado descobrir a identidade de cada um e descobrir seu jeito próprio de musealizar, como o Sidney falou também? Vou passar algumas fotos. A construção da logomarca também foi bem participativa, surgiu de uma ideia de uma fotografia de um morador local. Aí observou-se que era uma prática muito comum soltar pipa, papagaia, raio, o que se chama no Rio, porque cada lugar do país é um nome. Peão, pipa. Então percebeu-se que era uma prática comum, né? Os fios da cidade tinham muito papel pendurado, muita pipa pregada, né? Então a logomarca foi trabalhada, e a logomarca é exatamente essa que eu estou usando no PowerPoint inteiro aí que vocês estão vendo. Ela foi trabalhada e foi minimalizada para chegar a esse resultado final aí. O projeto expográfico eu não vou explicar, pela falta de tempo, mas teve toda uma lógica de discussão que garantiu o protagonismo, ou pelo menos tentava garantir o protagonismo. Eu não sei se esse protagonismo é real, quando você tem a presença de um técnico, mas tentou garantir o protagonismo, e o projeto expográfico surgiu tentando representar os símbolos de memória e da história da comunidade. Aqui mais algumas fotos da montagem da exposição. Também da montagem, tinha um grafiteiro da comunidade que ajudou a preparar uma sala. Na inauguração a gente contou com a apresentação do Museu do Cortejo, né? Tão estandarte do professor Mário, que já me ajudando. Então, o Museu do Cortejo também nos ajudou nesse momento de inauguração, andando pela cidade, num trabalho importante, que é de mostrar à comunidade que existe um ponto de memória ali, de aquelas pessoas que não estão envolvidas, porque a gente sabe que tanto quanto aqui nos museus clássicos há um público muito limitado de visitação, não é a sociedade como um todo que valoriza o museu, é mesmo se dá nas comunidades. Então a gente não pode achar que o museu de favela bomba ao ponto de atingir todos os moradores. Não, tem gente que é diferente, eu tenho certeza, como é em qualquer comunidade. E lá a ideia era essa, chamar a atenção da cidade, das pessoas para o trabalho. E aqui algumas fotos da exposição depois de pronta, né, do resultado final, com suportes lá do lixo, já pintados, já organizados enquanto suporte. E uma sala que só foi finalizada, essa foto do lado de cá, né? Ela só foi finalizada depois da abertura, que foi uma sala onde a gente organizou suportes expográficos e as pessoas depositaram objetos pessoais da memória que trouxeram durante o percurso lá do Museu de Cortejo, e depositaram nessa sala para finalizar a exposição no último dia. Então a gente deixou uma sala completamente vazia, só com suportes, para ser finalizada a partir desses objetos de memória que as pessoas trouxeram. Uns deixaram, outros foram lá buscar depois. Enfim, eu gostaria, na verdade, a ideia dessa apresentação é realmente trazer isso para o centro da discussão, né? Até que ponto esses nossos procedimentos e práticas são eficientes e estão de acordo com a realidade dos fenômenos da museologia social e vice-versa, né? Até que ponto as pessoas dessas comunidades querem abrir mão ou não desses procedimentos e dessas técnicas. Está na hora da gente pensar também nas formas de representação de tudo isso que a gente vem falando há tanto tempo, né? Desde 72. Então, como é que se representa isso? Está de acordo ou não, né? Porque há o receio de uma reprodução do classicismo, dos modelos clássicos em tudo isso.
É isso.